Olá, Deus abençoe você, sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho, seu ambiente de escola. Que Deus venha abençoar tudo aquilo que estiver sobre sua vida, poderosamente. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar você, pessoa linda de Deus, que esteja aí sentindo o seu coração, é igual diz o outro, não se aveste. Comentário, sugestão, reclamação, o canal está exposto aí para saber o que cada momento de reflexão tem feito sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua ótica, sobre o seu modo de pensar, de ver. Esse é o objetivo desse canal, de um momento de reflexão dentro da palavra. É levar assuntos dentro da palavra do nosso dia a dia, assuntos que falam conosco, que está conosco todos os dias, para que venhamos entender dentro da palavra o que a palavra nos diz sobre cada situação, sobre cada assunto e etc. E quero convidar você a estar se inscrevendo aí no nosso canal. É um canal novo que nós estamos aí batalhando para aumentar conteúdo, e eu creio que Deus tem coisas grandes com esse canal, para que essas mensagens, esses momentos de reflexão venham falar com vidas, venham falar com as pessoas, sendo que hoje a internet é um meio de comunicação que pode alcançar qualquer lugar. Comentários, sugestões, curta aí também, compartilhe, seja um canal de bênção. Se essa palavra falar com você, não fica retendo para você, só para você não. Compartilhe com alguém, porque eu digo por mim mesmo, porque cada momento de reflexão que nós temos falado, em cada vídeo eu tenho aprendido muita coisa. Coisas as quais a gente vai aprendendo dentro da palavra, que é o manual de vida. Pessoal, então assim, nós estamos fazendo uma sequência de 3 vídeos de momento de reflexão. No primeiro nós falamos sobre a grande tribulação na ótica pré-tribulacionista. E hoje nós vamos trazer sobre a parte da grande tribulação, só que na ótica pós-tribulacionista. Então nós trouxemos, e vai ser uma sequência de 3 vídeos. A grande tribulação na ótica pré-tribulacionista. Esse agora que nós estamos fazendo sobre a grande tribulação na ótica pós-tribulacionista. E nós vamos fazer um terceiro vídeo fazendo um paralelismo sobre as duas óticas, a pré e a pós, ao mesmo tempo ali, e ver o que a palavra de Deus tem para falar conosco aí, tá bom? Então, só para ficar fácil o entendimento referente sobre o pós-tribulacionista. Então, como nós falamos no primeiro vídeo, o pré-tribulacionismo é aquele que tem a ótica de que a igreja venha a ser arrebatada, ou seja, ela venha a ser tirada da terra na vinda de Cristo. Ou seja, ela não vai passar pela grande tribulação. Então é a grande tribulação. Não é tribulações do nosso dia a dia, os quais nós temos passado. É a grande tribulação. Então, para fazer um resumo rápido sobre o pós-tribulacionismo, que é o que nós vamos dizer hoje, o que seria? Então, nós podemos definir ele como o seguinte. Pós-tribulacionismo crê que a igreja passará por toda a grande tribulação e só será arrebatada no final dela quando Cristo voltar em glória. A diferença do pós para o pré. O pré é antes. O pós só será arrebatada no final da grande tribulação. A ideia central qual que é? A igreja não será poupada do sofrimento, mas ela vai ser preservada espiritualmente. Então assim,
ela não vai ser poupada do sofrimento, como a ótica pré-tribulacionista direciona. Ela não vai ser poupada do sofrimento nessa ótica do pós-tribulacionismo, mas vai ser preservada espiritualmente. Assim como Israel esteve no Egito durante as pragas, mas foi guardado por Deus. Entendeu a ótica? Então, para entender, para ficar fácil o entendimento, no pré não vai passar pelo sofrimento. No pós, que é esse que nós estamos falando, ela vai passar pelo sofrimento, mas vai ser preservada espiritualmente, assim, perdão, assim como Israel esteve protegido no Egito durante aquelas pragas, pois foi guardado por Deus. Então ali, com isso, então, para os pós-tribulacionistas, o arrebatamento e a volta de Cristo, os dois, são um único evento no fim da tribulação. Ok? Beleza? Então essa é a diferença dos dois. Mas vamos um pouquinho mais além agora, para ver o que a palavra quer falar conosco. Então vamos ali de texto base, Mateus 24, do 29 ao 31. Vamos ver o que a palavra está falando conosco. Mateus, capítulo 24. Do 29 ao 31, que nos diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, ou seja, o pós-tribulacionismo, ele afirma que a igreja não será retirada antes da tribulação. Não será. Mas enfrentará esse tempo de sofrimento e prova. Porém, em meio à perseguição, Deus sustentará os seus. Os seus. Quem é de Deus, Deus vai sustentar. E no fim, Cristo virá em glória para arrebatar e reinar. Não é uma visão de medo, mas de perseverança e fidelidade até o fim. Então, fazendo ali a exegese dos três textos, dos três versículos, Jesus deixa claro ali, depois da aflição daqueles dias, virá o Filho do Homem, então os escolhidos serão reunidos. O arrebatamento aqui está ligado à volta visível de Cristo. Volta visível de Cristo. Vamos dar uma olhada ali no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14. Livro de Apocalipse, livro da Revelação. 7:14, que nos diz assim: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, aqui vemos cristãos que permaneceram fiéis no período da tribulação. Vamos lá para o livro de João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33.
tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, a promessa de Jesus Cristo não é de ausência de tribulação, mas de vitória em meio a ela. Interessante. A promessa de Jesus não é ausência de tribulação, mas de vitória em meio a ela. Então, como que nós podemos desenvolver esse texto? Como é que nós podemos desenvolver essa ótica? Então vamos lá. O que é a grande tribulação? Assim como nós falamos também no pós, no pré, nós estamos falando no pós. 7 anos de juízo e perseguição. 7 anos. Marcado pelo engano do anticristo e pela manifestação da ira de Deus. Mas também um tempo de testemunho da igreja fiel. E nós trazemos agora o papel dessa igreja fiel. A igreja é chamada a testemunhar em meio às trevas, em meio à tribulação, mostrando a luz de Cristo em tempos de perseguição. Assim como a igreja primitiva enfrentou o Império Romano, a igreja no fim enfrentará a besta, mas não será vencida. A esperança no fim. No fim da tribulação, Cristo volta em poder e grande glória. O arrebatamento ocorre junto com a manifestação visível de Cristo. Não há duas vindas, mas uma vinda gloriosa de Cristo após a tribulação. E com isso nós podemos fazer a aplicação prática sobre isso. Então, primeira coisa que nós devemos colocar aqui é sobre perseverar. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É a palavra que nos diz isso. Devemos estar prontos para suportar provações. Ah, mas eu tenho passado cada provação. Todos nós temos passado, né? Prova aqui, luta aqui, guerra aqui, situações difíceis nós temos passado. E aqui, nessa aplicação prática sobre a perseverança, está nos trazendo, nos estimulando a suportar essas provações, mantendo a fé até o fim. Nesse momento, enquanto nós estamos fazendo esse vídeo, há pessoas morrendo por causa da sua fé. Pessoas sendo pressionadas até o último minuto, até o último fôlego de vida, a negarem a sua fé, a negarem sua crença em Deus, a negarem o acreditar em Jesus. Pessoas estão perdendo suas vidas agora, porque elas estão sendo pressionadas a isso, para que venham se render a outras coisas, outras divindades, pessoas, como acontece muito em países os quais o cristianismo sem chance. Há países que têm um controle praticamente na internet, então as pessoas têm que utilizar VPN, formas atípicas para poder ter acesso à internet. Tem pessoas em cavernas, que elas estão se afugentando da tirania de pessoas que só tem um objetivo só, que é de aniquilação sobre essas vidas. E agradecemos a Deus por eu e você estarmos aqui. Então, essa é a perseverança, suportar as provações. E até o último instante ali, por mais que a pressão seja difícil,
Infelizmente, nós temos essa ótica que não será todas as pessoas que dizem hoje que não vão negar a sua fé, mas quando elas tiverem uma arma apontada para sua cabeça, pode ser que elas não suportem. E aí elas acabam negando a fé. Porque vai ser uma coisa terrível. Vai ser uma coisa terrível. Então, que venhamos a perseverar. Santidade. O sofrimento purifica a igreja, separando os fiéis dos infiéis. Duas classes de pessoas. Os fiéis a Deus e os infiéis. Uma esperança ativa. Nossa vitória não está na ausência de tribulação, mas na certeza da vinda de Cristo. Então, duas óticas. Ótica na tribulação e a ótica na vinda de Cristo. Então devemos estar com os olhos focados, por mais que seja difícil, mas na certeza da vinda de Cristo. Porque Ele virá. Isso é certo. E o testemunho. O mundo verá a fidelidade da igreja, mesmo em tempos de perseguição. É o que eu estava falando. Eu gosto muito de explanar sobre isso, que é um assunto muito equivocado e ele não é tematicamente ou didaticamente explicado sobre templo e igreja. Então, assim, para fazer um resumo rápido, eu em Cristo Jesus, você em Cristo Jesus, você é templo do Espírito Santo. E nós somos membros de uma igreja que está nessa terra. Está espalhada aí. E essa igreja, ela compõe membros do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça desse corpo. Então, você individualmente é templo, mas coletivamente nós somos igreja. Corpo. Corpo é igreja. Igreja, povo eleito. Então, eu faço essa explanação porque às vezes não é muito bem compreendido, porque às vezes quando fala igreja, a pessoa já visualiza a igreja instituição, o templo, que é feito de madeira, de concreto, de material. Não, a igreja é pessoas. Né? Então o mundo verá a fidelidade das pessoas como igreja em tempo de perseguição. Tá bom? E através disso nós podemos chegar a qual conclusão? A conclusão é o seguinte: a visão pós-tribulacionista destaca que a igreja, estou falando nessa ótica igreja, pessoas, enfrentará a tribulação, vai enfrentar. Não é igual o pré que não vai enfrentar. Nessa ótica pós-tribulacionista, a igreja vai enfrentar a tribulação. Só que ela não vai ser vencida por ela. E muitas pessoas pendem para a ótica pré, porque tem essas suas convicções, claro, né? Estudam, analisam o texto, exegeticamente falando e tal, mas há um certo receio. Eu já vi comentários de pessoas renomadas falar: puxa vida, eu passei por tantas tribulações, tantas coisas, neguei tantas coisas, e vou passar pela tribulação ainda? Né? Então, assim, são óticas. A gente está trazendo aqui as duas óticas. Então, a visão pós-tribulacionista destaca que a igreja enfrentará a tribulação. Mas, assim como o povo de Israel não foi vencido pelo Egito, não será vencida por essa tribulação. Aí, Cristo virá depois dessa aflição para buscar os seus e instaurar o seu reino. Ok?
E com isso nós podemos trazer a seguinte reflexão. A igreja não vai ser poupada da batalha, mas ela vai ser vitoriosa com Cristo no final. É essa convicção que a gente tem que ter. Não vai ser poupada? Ok. Mas vai ser vitoriosa. Então, em ambas as óticas, ela vai ser vitoriosa. Cada uma ali com a sua tipificação. Amém, pessoal? Então é isso. Hoje nós trouxemos então a grande tribulação na ótica pós-tribulacionista. Assim como eu aprendi, eu creio que você tenha aprendido também algo sobre essa ótica para que a gente venha aprender. E o segredo é ficar firme. Resistir o dia mau, porque o dia mau vem para todo mundo. Resistir. Resistir. Não negue as suas convicções. Não negue. Tem pessoas que estão negando a existência de Cristo e a divindade de Deus. Não negue. Quem nega só tem a perder. Só tem a perder. Só tem. É igual uma vez eu vi um debate bem interessante sobre uma ótica ateísta que não acredita, ateu não acredita na divindade. A maioria da ótica ateísta, ela pende para a parte científica da ciência, né? E estava bem interessante e foi feito um comentário para ele assim: se você não crê, ok, não quer acreditar. Mas e se for? E se for? Falou para ele. Então, se for, ele perde. Então, se você crê sobre isso, você vai junto. Porque agora eu vou colocar a minha ótica. E é o que a palavra de Deus está dizendo, que esse dia vai chegar. Vai chegar. Vai ter esse dia. E não vai dar para fugir dele. Então, se aquele que não crê, não vai dar, pode ser que não dê tempo de crer até chegar esse dia. Mas se você creu, glória a Deus por isso, ó. Então, que venhamos a perseverar nas nossas convicções, que venhamos a perseverar dentro desse manual de vida que é a palavra de Deus. Porque nesse vídeo nós finalizamos a ótica pós-tribulacionista. Apesar de ser óticas diferentes, o estímulo é o mesmo: perseverar, ficar firme. Porque seja antes da tribulação, ou seja após a tribulação, a igreja vai ser vitoriosa com Cristo no final. Tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje nós finalizamos. Deus abençoe sua vida. Que Deus venha falar com você mais sobre essa reflexão. Seja um canal de bênção. Se falou com você, compartilhe para alguém. Curta, comente, se inscreva aí no nosso canal, que todos os dias nós temos trazido temas aí. E o próximo tema vai ser a junção dessas duas óticas dentro da palavra, fazendo um paralelismo das duas visões, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e aguardo você no próximo momento de reflexão, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.